Olá, meus amados irmãos. Mais uma vez estou aqui para trazer uma palavra de Deus para você. Hoje, a palavra de Deus que eu vou passar para você se encontra na carta de Timóteo. Se eu não falo primeiro ou segundo, é porque não é a segunda, e sim a primeira. Está bem? Então, especificando melhor, 1 Timóteo, tá? Capítulo 5, versículo 19 e versículo 20. Diz assim: Não aceites acusações ou acusação contra os presbíteros ou presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Esta palavra aqui é uma palavra que é observada e muitas das vezes não é passada, não é pregada. Mas estou por meio deste para passar para vocês a respeito disso. Não aceite acusação, calúnia, alguma coisa contra o ministro do Evangelho, a não ser que tenham testemunhos. Como provar? Pois, como filhos da justiça, que é Cristo, devemos praticar a justiça e não a falsidade, né? Por isso é exigido as testemunhas. Mas, tem um porém: aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Por que é dito isto desta forma aqui? Vamos lá. É porque não devemos passar a mão na cabeça de ninguém, senão vira bagunça. O que vemos muitos nesse século presente? Poxa, ele é uma pessoa muito boa, é um grande amigo, bate lá nas costas dele, não, esse aqui é meu amigo, então esse aqui dá para passar desapercebido. Eu vou te falar uma coisa, com isso aqui, tá vendo isso aqui? É a palavra de Deus e não é a palavra do homem, pobre, nu, cego, como está descrito em Apocalipse. Com a palavra de Deus não há negociação. Não há negociação. Se ele não quer passar opróbrio, não quer passar vergonha, ele como ministro ele tem que ter caráter, seriedade e fidelidade ao Evangelho de Cristo. A partir do momento que ele tomou a decisão e aceitou em receber o seu chamado que o Senhor tem com ele, ele deve vigiar. Não foi à toa que Jesus disse diversas vezes na palavra: vigiai e orai para que não caia em tentação. Tentações adversas. Mas em questão, vamos dar um exemplo. Ministro tal, pastor tal, presbítero tal, evangelista tal, caiu em adultério, pecou, está saindo com alguém, está com dupla personalidade, duplo casamento, etc, etc. Poxa, vamos abafar, pois ele é conhecido, ele é o presidente da igreja, ele é um pastor conceituado, ele tem um dízimo bom, ele dá uma oferta boa. Irmãos, com a palavra de Deus não há negociação. Deus não se agrada disso. Porque, querendo ou não, mais tarde ou mais cedo, será revelado. Todos vão saber. E eu, como cristão, se eu souber disso, eu não posso passar a mão na cabeça. Pode ser quem for. Vai ter que ser revelado e falado, senão eu vou estar praticando o mesmo ato que ele. Deus pedirá conta. Isso é errado. Não passe a mão sobre o pecado. Não cubra o pecado. Não aceite isso.
administra as coisas de Deus com seriedade, com sinceridade. Isso aqui não se negocia. Isso aqui é a palavra de Deus. Porque se você encobrir os pecados de alguém, trará maldição para o ministério. Deus abomina o pecado. E como é que você vai cobrir o pecado por causa de alguém? Se ele não quisesse passar o opróbrio, ele não fazia tal. E por que deve ser mostrado, revelado a todos, a congregação especificadamente? Porque para servir de exemplos para os outros ministros, ou qualquer um da congregação, para não fazer o mesmo. E revelar e mostrar para a congregação não é querer humilhar ninguém, mas é para dizer que as coisas de Deus é feita com ordem e com decência. Se você fez, foi bom, agradou a carne, agora terá que colher os frutos, vai ter que tomar responsabilidade sobre as consequências, né? E essa palavra que eu te trago nessa noite, lembre-se, com a palavra de Deus não tem negociação. Não negocie. Pregue ela na sua simplicidade, com humildade de coração, e não aceite esses tipos de coisas, né? A palavra de Deus nos revela que às vezes é até necessário acontecer que existem heréticos dentro da igreja de Deus, com pensamentos corruptos, né? Mas isso é para quê? Para que os verdadeiros cristãos, os verdadeiros santos de dentro da casa de Deus venham se revelar, venham se levantar e bater de frente contra o pecado. Essa é a minha missão e a sua missão, né? Cuide das coisas de Deus, zele, pois fazendo assim, Ele vai te abençoar e vai abençoar o ministério em si. Amém? Fiquem na paz, e essa é a palavra que eu deixo para todos vocês neste vídeo. Fiquem na paz.